Olá pessoal, boa noite ou boa tarde, bom dia para quem está vendo, assistindo esse vídeo agora, né? É, eu vou contar para vocês como é que foi a minha experiência de renovação do visto, de retirada, né, de um novo visto. Uma vez que o meu visto venceu em 2012, eu tive que repetir o processo como se fosse a primeira vez, né? Eu tive que passar por entrevista, ir até o CASE para colher as digitais, tirar foto. E o processo todo ocorreu em Brasília. Vou contar para vocês um pouquinho das perguntas que foram feitas no desenvolver da entrevista. Se me perguntarem assim, num panorama geral, eu achei que a entrevista, essa segunda entrevista que eu fiz, que a primeira vez foi em 2007, foi quando eu retirei o visto de turismo. E essa segunda vez que eu repeti, né, e tirei o visto de turismo novamente, eu digo que essa foi muito mais tranquila que da primeira vez. E eles não pediram quase nenhum documento para poder verificar. Então, vou contar para vocês quais foram as perguntas, né, que eles fizeram para mim e para minha mãe, que a gente tirou juntos como da primeira vez. Bom, ao chegar no agente consular, eu estava numa fila, né, para ser atendido por um guichê, um senhor, e do nada ele estava dando uma canseira numa família na frente, que foi até recusado o visto. E eu até fiquei um pouco preocupado e apreensivo porque ele fazia tanta pergunta, pedia tanto documento que eu falei assim, nossa, esse homem vai me dar uma canseira. E a gente corre um risco até de perder esse visto. Eu olhava para minha mãe até respondia com o mesmo olhar, um pensamento assim, esse homem tá pegando pesado nessa família. E aí do nada, no guichê ao lado, uma americana bem simpática, ela abriu o guichê e fez o sinal pra gente, porque a gente já acho que estava uns 5 minutos aguardando essa fila, e aí ela acabou nos chamando para poder ser atendidos. Fomos atendidos por ela com um belo sorriso já para começar o processo de entrevista. E isso já deu uma facilitada, porque eu já tinha sorrido para ela, ela já tinha sorrido, correspondido, né? E foi bem legal, assim, porque eu achei que ela não fosse nos chamar e acabou que ela nos chamou. E aí ela perguntou a relação minha e da senhora que estava ao meu lado, que é minha mãe. Nós dissemos, né, o nosso grau de parentesco. E ela perguntou para onde nós iríamos. Eu disse que era para Nova York. Ela perguntou quanto tempo que nós ficaríamos. Eu respondi que ficaríamos 10 dias. E também ela perguntou qual que era o motivo da nossa viagem. Eu falei que era turismo, compras e que eu visitaria uma feira de startup. Aí ela ficou checando olhando na tela. Aí ela perguntou o que a gente fazia. Aí eu disse que eu era estudante de engenharia e de mestrado e que era professor de inglês. E no caso da minha mãe, que ela era ministra da Eucaristia e também ela é do lar. Aí ela perguntou quem pagaria nossas passagens, nossa viagem. Eu disse que no meu caso seria eu e o meu namorado, e no caso da minha mãe seria ela e o meu pai. Ela perguntou o que é a profissão deles, né? E ficou digitando. Aí ela voltou e perguntou se a gente já teve visto anterior. Aí a gente disse que sim. Aí ela perguntou se a gente já tinha ido aos Estados Unidos. Eu disse que sim. E aí ela perguntou para minha mãe da última vez que ela foi, quanto tempo que ela ficou. Minha mãe falou, fiquei 30 dias fazendo turismo. Aí ela perguntou pra mim, eu falei que era 46 dias, e perguntou quantas vezes que eu fui. Eu falei que tinha ido 2 vezes aos Estados Unidos. Aí ela voltou pro computador, checou algumas informações lá, não sei o que era que ela estava olhando. Aí ela voltou pra mim e perguntou quantas vezes eu tinha ido para os Estados Unidos novamente. Eu falei 2 vezes.
Aí ela perguntou quanto tempo que eu tinha ficado na primeira vez. Aí eu disse que a primeira vez eu fiquei 1 ano e 17 dias. Aí foi quando ela olhou um pouco com a cara desconfiada e falou, mas 1 ano e 17 dias fazendo turismo? Eu falei, não. Eu cheguei aos Estados Unidos com visto de turismo e alterei posteriormente porque eu precisava do inglês por causa da minha profissão. Que de fato isso me ajudou em muito a conseguir bons trabalhos e inclusive hoje eu sou professor de inglês graças ao inglês que eu adquiri nos Estados Unidos. Aí ela me pediu para verificar a documentação da minha escola que eu estudei nos Estados Unidos. Aproveitei ao verificar na minha pastinha, né? Eu coloquei bem separadinho com algumas tagzinhas, alguns selinhos com as informações para facilitar e localizar os documentos. Aí eu encontrei, né, o documento da escola da carta, falando que eu tinha estudado e fiquei em Good Stand Letter, o tempo que eu fiquei estudando lá, e aproveitei e coloquei também o documento de aprovação do meu visto como estudante. Passei para ela, ela verificou, aí enquanto isso ela perguntou se eu tinha ido para algum outro país, eu disse que sim, que tinha ido para alguns países da União Europeia. Ela perguntou quais, eu disse França, Suíça. Aí ela virou para mim e perguntou qual o motivo, falei que foi a turismo. Aí ela voltou para mim e aí eu aproveitei, né, essa deixa e falei, olha, se você quiser dar uma olhada, eu tô com um passaporte aqui. Com um visto e com alguns selos, com alguns stampzinhos. Aí ela virou e falou, olha, não é necessário, porque o visto foi concedido. Não, e antes disso, ela também me perguntou se a gente tinha algum parente ou amigo nos Estados Unidos. Aí minha mãe disse que não, e no meu caso eu disse que eu não tinha parentes, mas eu tinha amigos. Mas que esses amigos eu tenho mais contato com eles via Facebook. E foi aí que logo em seguida que ela disse que, né, que meu visto tinha sido concedido, que não tinha necessidade de nenhuma documentação e que ela ficaria com o meu passaporte e que eu receberia em casa. Dentro de uma avaliação geral, né, o que eu posso dizer? Que você falar a verdade, você fica um pouco mais seguro. Mas se tiver uma necessidade de você ter que acrescentar alguma informação, e são informações que eles gostam de ouvir, né? Geralmente eles têm um modelinho, eu acredito, né? Então eu acho que isso você tem que verificar se é válido ou não. Eu super recomendo a NetVistos, porque eles me deram uma assessoria muito clara, limpa. Fiquei até um pouco com receio pela distância, né? Por eu estar em outro estado, em outra cidade, e receber essa orientação, eu acho que seria um pouco mais complexo no meu caso. Mas eu vi que isso é um tabu, que logo no decorrer, no desenrolar do processo, foi bem tranquilo, porque a nossa comunicação se pautou mais por e-mail e WhatsApp. E quando foi necessário, um dia antes da entrevista, a Tamires, muito simpática, né? Que representa essa empresa, ela foi bem atenciosa, ela ligou para o meu hotel em Brasília, explicou para mim, explicou para minha mãe onde que seriam os pontos que eles iriam mais pegar, mas foi bem tranquilo. Eu super recomendo, acho legal, principalmente no meu caso que eu tinha feito uma extensão do visto, né? Eu fiquei um pouco inseguro por saber se eles iriam, o que eles iriam fazer, tipo de pergunta, se isso iria me trazer algum tipo de problema, e pelo contrário, foi bem tranquilo. Eu deixei bem claro para ela no processo da entrevista para a gente consular que o período que nós visitamos os Estados Unidos a gente sempre ficou legal e respeitou as datas. Então aí ela até sorriu. Então assim, é bem legal, é importante a gente estabelecer
essa tranquilidade e essa veracidade das informações para que ela possa ter certeza de que a gente é elegível para ter um visto para visitar o país. Mas é isso, pessoal. Fica aqui um beijo, um forte abraço para vocês aí e sucesso aí na tentativa aí de visto e a gente se vê aí nesse mundão aí de meu Deus, porque as viagens vão voltar. Fiquem com Deus, tchau, tchau, viu? Abraço.